Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Virgem. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares e onde me encontrar em outras redes, elas estão aqui na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem o botão para se tornar membro e o botão valeu. Vamos lá. O valete de paus, o cavaleiro de paus, o enforcado, os amantes. Você vivenciou um momento de muita espera, de muita imobilidade, um momento em que muitas coisas elas não aconteceram, né? Em que o progresso das coisas ele foi muito passivo, muito lento e pequeno. Só que se por um lado esse progresso ele foi lento e pequeno externamente, ele foi muito rápido e grandioso internamente. E essa é uma situação que, por mais difícil que ela seja de compreender e de lidar com ela, às vezes ela surge na nossa vida, né? Às vezes, para que a gente dê grandes passos internamente, nós precisamos nos poupar de certas coisas no externo, porque tudo isso que acontece na nossa vida
consome de nós uma certa energia. E quando nós nos ocupamos muito daquilo que pertence ao externo, que é material, que ocupa o nosso tempo e o nosso espaço, nós acabamos nos privando de vivenciar experiências espirituais mais profundas. Essa condição, ela não é uma condição obrigatória, mas ela é muitas vezes um limite natural que a gente vivencia, um limite de disposição, sabe? Caminhar cansa caminhar na matéria, mas também cansa caminhar espiritualmente, caminhar internamente. E nós precisamos descansar, né? Nós precisamos ter o nosso tempo de recuperação. Esse foi um momento em que você se sentiu muito imobilizada externamente, muito passiva. Entretanto, foi um momento de grande crescimento interno, de grande crescimento espiritual, onde você deu passos que eram necessários para principalmente para a sua consciência de que tem certas coisas na sua vida, de que tinham certas coisas, certas situações na sua vida que não estavam limitadas pela visão que você tinha daquilo que você vivia externamente em relação a essas coisas. Esse momento de quebra, ele foi um momento muito importante, sabe? Esse momento de entender que certas coisas não estavam limitadas pelo externo dentro de si mesma. E o principal benefício disso foi sentir que o seu interior, que o seu senso de propósito, que o seu senso de significado, ele ganhou uma certa estrutura. Porque nos momentos em que você fazia muitas coisas externamente, você sentia muito essa falta de vontade, essa falta de perspectiva, até de esperança em relação às coisas. Foi um momento, é um momento, né? Talvez você ainda esteja terminando de vivenciar ele, em que você toma consciência do quanto as coisas espirituais são fundamentais para o seu bem-estar, para a sua jornada, para a sua vida. O quanto carregar consigo um sentido maior é importante para que você possa viver as coisas em paz. Mas agora, o presente é um momento de oportunidade, é um momento de ação, de oportunidades que te permitem fazer as coisas acontecerem. Viver as suas perspectivas espirituais e sensíveis, afetivas, como ação, e não apenas como conhecimento. Esse é um momento em que você
em que você vai realmente sentir, mas ser amparada nesse sentir. É um estado de consciência, sabe? Às vezes nós queremos muito fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Só que sempre que a gente tenta realizar essa coisa, existe um ponto ali em que a gente quebra. A gente dá um passo, dá mais um passo e de repente aquilo quebra. E muitas vezes nós repetimos isso várias vezes, né? Um passo, outro passo e aquilo quebra. E quando a gente vive essa repetição, né? Geralmente é um sinal de que a gente precisa parar um pouco de agir e nos recolher para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa sabedoria, para o nosso desenvolvimento intelectual, para o nosso desenvolvimento emocional, para que a gente entenda não apenas sobre ir, sobre tentar, mas como ir, como tentar, qual a melhor maneira. E essa carta do Valete de Paus, ela me traz muito essa sensação de que essa consciência que você tem agora, ou está terminando de adquirir agora, é uma consciência de como fazer as coisas acontecerem, de como fazer as coisas darem certo. E essa consciência, ela está representando. A carta do enforcado, ela é um arcano maior. Então, ela fala dessa intervenção divina, dessa intervenção espiritual, nesse seu processo de desenvolvimento espiritual. Só que a carta do Valete de Paus, ela já é um arcano menor e que ela nos traz mais para a perspectiva individual, para a perspectiva da pessoa. Ou seja, a espiritualidade, ela age dentro de você, não para interferir diretamente naquilo que você fará, mas para te capacitar a fazer aquilo que você deseja. Então é esse o processo que de maneira sutil você vivenciou nessa grande reflexão interna. E essa carta do Valete de Copas fala justamente desse momento em que você começa a visualizar, a vislumbrar todos esses mecanismos, todas essas possibilidades, em que você olha para a sua vida e pensa, poxa vida, eu poderia fazer, se eu fizer de tal forma, eu poderia conseguir realizar isso ou aquilo, coisas que antes não surgiam no seu pensamento, na sua mente, principalmente porque você estava muito ocupada pensando em quais seriam os seus caminhos, os seus métodos, os seus vislumbres espirituais. Isso foi importante. Eu sei que é difícil viver esse momento de estagnação, de espera, de pausa, mas isso foi importante. Foi importante para que você pudesse hoje encarnar toda essa sabedoria como um poder pessoal que faz de você autora das suas próprias possibilidades, que te traz essa autonomia. É o que essa carta do Cavaleiro de Paus reforça, né? Essa energia do eu posso, eu faço, eu sou. Essa consciência de que a chama que te mantém, o fogo que te aquece é uma chama interna. E de que você tem um poder muito grande de realização e que esse poder ele é movido por uma grande vontade, uma vontade que está muito ligada a esse senso de esperança, né? Eu tenho vontade de fazer as coisas porque elas têm significado para mim. E isso é muito importante aqui. Muito do que você aprendeu nessa jornada interna é que para que você veja sentido em fazer as coisas, você precisa conseguir reconhecer nelas um significado. E isso te traz agora a possibilidade de definir com mais segurança aonde você quer colocar
a sua energia, a sua força. E o fato dessa carta ela vir antes do enforcado me fala tanto do fim desse momento de passividade, né? O início de um momento de ação. Essa carta ela fala de ação, de realização, em detrimento de um momento de não ação. Só que essa carta do Cavaleiro de Paus, ela também fala muito de vontade, e aqui até de amor. Enquanto a carta do enforcado vem falando de consciência, o que traz esse significado de consciência de um amor. E em seguida nós temos a carta dos amantes. Isso é muito interessante porque com toda essa questão de crescimento pessoal e de consciência, existe algo aqui que muda grandiosamente na sua vida afetiva. Porque todos esses mecanismos de consciência, eles também se aplicam às suas afetividades. E foi nessa experiência interna, pessoal, espiritual que você vivenciou, que você teve um dos maiores presentes de toda a sua vida, que é a consciência e o reconhecimento de um amor. Eu sinto aqui uma energia muito forte de pessoas que passaram a conhecê-lo, que passaram a reconhecer esse amor. Então, para a maioria de vocês, ainda que vocês ainda não estejam em conexão com essa pessoa, eu sinto que são pessoas que já sabem quem é esse amor. Porque existe aqui esse processo de reconhecimento. Eu reconheci que essa pessoa é o amor da minha vida, é a minha conexão, que eu a vejo no interior do meu espírito, que eu a reconheço com o profundo da minha alma. Então, muitos de vocês poderiam inclusive estar vivenciando uma dificuldade muito grande de se conectar com as pessoas, de sentir desejo, de sentir vontade, de sentir ânimo em se relacionar com as pessoas. E esse momento interno mostrou para vocês que muita dessa ausência se dava pela falta de significado. E essa carta, ela fala do momento em que vocês reconhecem um amor que é de alma, que vos acompanha antes da vida, um amor que tem significado. Para alguns de vocês podem vir brevemente, né, logo, a reconhecer esse amor, mas para muitos de vocês eu sinto que vocês já o reconheceram. E o que faz também com que seja uma mensagem no sentido de dizer assim, olha, sim, esse amor que você viu com o Espírito dentro da sua própria alma é o seu amor de alma. E você foi até o interior de si mesma para poder vê-lo com significado, da maneira como ele realmente é, com o que ele realmente representa. Sete de paus. Dez de espadas. Cavaleiro de espadas. Rainha de paus. Esse momento de passividade interior,
ele foi um momento muito passivo, mas ele não foi um momento muito pacífico. Porque foi um momento em que vocês refletiram sobre os seus maiores conflitos, sobre os seus sentimentos e percepções mais conflituosas em relação à vida. E existia muito essa energia de vocês sentirem que vocês estavam sempre lutando na vida, que vocês não podiam confiar muito em nada nem ninguém e que vocês precisavam estar sempre em postura de defesa ou de ataque para lidar com esse risco eminente que tudo sempre representa, sabe? Tem muito essa energia de que tudo sempre representa um risco. Tudo sempre representa um risco. Vocês tinham muito essa energia, e essa energia ela era muito desgastante para vocês. Essa carta do 10 de espadas, ela fala especialmente aqui do quão grave foi o estado mental de vocês em alguns determinados momentos da vida de vocês. É aquele estado mental em que a gente realmente acredita que tudo está acabado, que nada é possível, que não existe perspectiva nenhuma para nada, mas é principalmente aqui um momento de desistência, um momento em que nós nos colocamos uma energia de não aguentar mais pensar em certas coisas, não aguentar mais ter a sua mente ocupada com certas preocupações, com certas dores, com certas ideias. Existe uma energia muito grande de que você estava no limite dos seus pensamentos, sabe? Você não aguentava mais pensar no que você estava pensando, da maneira como você estava pensando. Mas esse momento todo de crescimento, de reflexão, ele é, na verdade, um momento de uma consciência novamente, né? Nós temos aqui o enforcado com o cavaleiro de espadas, uma consciência que te traz sabedoria. A sabedoria para ir contra pensamentos e sensações que você sabe que são apenas maldades, sabe? Que não são coisas que realmente te representam ou que representam a sua vida. E que, como toda maldade, ela precisa ser encerrada. E essa força, essa inteligência, essa sabedoria é só o que você precisava, é muita coisa, né? Mas é uma única grande coisa, mas é uma coisa que tem muito valor e é o que faltava é o que você precisava. Era a sua espada para você cortar toda essa maldade. Então, esse momento, o presente, né? Para muitos de vocês talvez seja esse momento de finalização dessa grande jornada em que vocês vivenciam essa consciência. E é muito importante que vocês peguem essa espada, né? E se coloquem firmemente, com toda essa sabedoria, com toda essa inteligência, contra todos os pensamentos e sentimentos que hoje vocês sabem
ou estão descobrindo agora, que só corroem, que só torturam e que não são realistas, sabe? Eu sinto muito isso, que eles não representam a verdade. Eles podem, às vezes, se aproveitar da verdade, se alimentar da verdade, principalmente da forma mais difícil, mais dolorosa da verdade, mas eles não representam a verdade. Não representam. Eles não representam, tá? E a carta da Rainha de Paus, ela fala do quanto essa mudança, ela vai te devolver confiança, ela vai te trazer confiança, autoconfiança e uma força, sabe? Uma força para viver a vida, viver a sua vida de uma maneira melhor. Mas está muito conectada com esse amor, né? Não só viver a sua vida de uma maneira melhor, mas não só viver a vida de uma maneira melhor, mas sentir confiança naquilo que você vive. E amar com confiança. Amar com confiança. Vocês estão no momento de reconhecer um amor, né? Ou reconheceram um amor. Valorizem ele. 5 de copas. Não é à toa que eu disse isso, né? Valorizem ele. A carta dos 5 de copas aqui, ela diz exatamente isso. Valorize o sentimento verdadeiro. No fundo desse maço nós temos o 2 de copas. Valorize o amor verdadeiro. Valorize o sentimento verdadeiro e o amor verdadeiro que vocês reconheceram. Valorize o sentimento verdadeiro e o amor verdadeiro que vocês reconheceram. É muito forte essa mensagem. Vocês vivenciaram uma jornada interna para relembrar ou refazer uma grande descoberta afetiva, sentimental, de amor. E ela diz: valorize esse amor verdadeiro. Quatro de paus. 10 de paus. O 8 de copas. E o 8 de espadas. Essa carta do 4 de paus, ela surge aqui, e em seguida nós temos o 10 de paus, que ele fala de sobrecarga, de cansaço. Nós temos o 8 de copas, que aqui, o 8 de copas, ele tem para mim um sentido, não de partida, mas um sentido de largar, de deixar, sabe? No sentido de, sabe quando você tá tão cansado
de uma situação, tão cansado de certas turbulências emocionais, que você se sente indisposto para ter afetos, sabe? Indisposto para sentir. E depois nós temos a carta do 8 de espadas, que fala muito de se auto-prejudicar, né? De desacreditar de si mesma. E todas essas cartas, elas surgem aqui como um alerta. Você vê que, na verdade, nós já iniciamos com um alerta, né? Nós já iniciamos com a carta do 8 de copas falando assim, olha, valorize esse amor. E se vocês não tinham entendido dessa forma, agora eu reforço isso, isso é dito como um alerta, tá? Justamente pelo risco de vocês não valorizarem. Valorizem esse amor. E dentre esses riscos também tem o risco de ficar se expondo a uma determinada sobrecarga, a um determinado esforço desnecessário, de ficar se desgastando afetivamente, emocionalmente, e se colocando nessa situação de não sentir, ou de pensar que não consegue sentir. E o quanto tudo isso, né, a soma de todas essas questões, o quanto a soma de todas essas questões te levam para esse estado de se auto-prejudicar, sabe? De se auto-sabotar, de fazer coisas contra si mesma. Muito cuidado com isso, porque a carta do 4 de paus, ela vem falando assim, olha, agora é um momento de paz. Agora é um momento de estar com os seus, de estar com aquelas pessoas que são confiáveis. É um momento em que a vida vai te levar a estar com essas pessoas que são confiáveis e que você deve reconhecer o valor dessas pessoas e estar com elas integralmente. Ela fala que esse é um momento muito, muito curativo de vida. Curativo no sentido de que é a oportunidade de vocês descansarem. Porque ainda que vocês não tenham feito muitas coisas na matéria, vocês vivenciaram uma longa jornada espiritual. E essa longa jornada espiritual trouxe cansaço. E esse é o momento de vocês descansarem com aqueles que vos querem, que vos amam, que vos respeitam, que vos fazem bem. Não tem mais por que se sobrecarregar, se maltratar, se culpar. Não tem mais por que nutrir ideias de que os afetos são inseguros, de que eles são traiçoeiros, ou de que nada vai dar certo, ou de que vocês são incapazes. Vocês estão diante de um risco muito grande de se auto-prejudicar por conta de coisas que não representam mais a vida de vocês. Em função de coisas que não representam mais a vida de vocês. Então a maior mensagem geral aqui é valorizar. Valorizar esse amor verdadeiro. E valorizar esse momento da vida de vocês. Porque assim que vocês vivenciarem os sinais de toda essa situação, saibam que é claro que esse é o momento de descansar e sentir a paz ao lado de quem te ama. Principalmente desse amor verdadeiro que vocês reconheceram na alma. Essa é a leitura que eu tenho para vocês.
Eu espero que tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.